Bom, eu sei que faz muito tempo que eu não posto nada aqui no canal. Citei outras vezes que eu tenho motivos pra isso. E um dos principais motivos, não que seja muito grave, é só porque eu não tenho achado boas ideias pra vídeo. E eu não tenho me sentindo motivado pra fazer. E eu não quero entregar vídeos meia boca pra vocês, feito sem vontade. Eu queria entregar algo bom. E a ideia do meu canal não é pra fazer dinheiro, não é pra ter fama. É pra me divertir e trazer um conteúdo que eu gosto pra vocês. Compartilhar o que eu gosto. Momentos engraçados, talvez, tipo gameplays engraçadas. E eu não quero entregar algo meia boca pra vocês, eu quero entregar algo bem editado. E eu não queria fazer qualquer coisa pra vocês. Só que eu tive uma ideia genial pra vídeo, já que recentemente eu assisti um desenho chamado The Old House, como vocês podem ver no título, e eu amei, achei esse desenho perfeito. É questão pessoal minha? É, na minha opinião, ele é o melhor desenho que eu já vi da Disney. Mas sem muito mais enrolação, porque já teve enrolação demais esse vídeo. E vem comigo para entender o porquê eu acho The Old House a melhor animação. The Old House teve a sua estreia nos Estados Unidos dia 10 de janeiro de 2020. Sua criadora Dana Terrace já fez participações fazendo os storyboards de Gravity Falls, alguns ali, e um tempo depois ela teve a ideia de criar o seu próprio universo de desenho. E foi aí que ela criou The Old House, que eu acho difícil alguém não conhecer hoje em dia, mas para quem não sabe, eu vou explicar resumidamente o primeiro episódio. O desenho traz a perspectiva de uma menina chamada Luz Noceda, que, vamos dizer assim, é um pouco exótica, porque eu não gosto de usar a palavra esquisita, mas exótica, como por exemplo colocar aranhas dentro de uma arpia que ela fez costurando um pedaço de animal. Ou até fazer um negócio bizarro com os olhos. What the hell? Fazer umas apresentações muito estranhas. Mas esse é o jeitinho dela, né? E pelo seu mau desempenho na escola e suas peripécias. Na escola, o próprio diretor recomendou que a mãe coloque ela num acampamento de realocação. Ela não queria isso nem ferrando, mas ela basicamente foi obrigada pela mãe. Só que em vez dela acabar pegando um ônibus pro acampamento, ela segue uma coruja com um lixo da casa dela e ela acaba parando numa casa abandonada e ela para nas Ilhas Escaldadas. Chegando lá, ela encontra uma mulher chamada Ida, a mulher coruja, que basicamente vende coisas do reino dos humanos, que ela acaba coletando do lixo, para gerar uma renda extra. Ela é uma criminosa muito procurada e eles acabam tendo que fugir. Ela acaba levando a Luz junto e ela leva a Luz para Casa Coruja. Dentro dela moram, entre aspas, 3 pessoas. O King, que é a coisa mais bonitinha de todo o desenho. A Ida e o Corujito, que é basicamente uma coruja muito bizarra, que é um tubo e que basicamente é o coração da casa. Ele tem vida. E a Ida conta mais um pouco sobre o mundo de magia. E ela fala que eles têm que fazer uma missão antes de levar a Luz para casa. Que a missão é basicamente recuperar a coroa do King, já que ele é o rei dos demônios. Ele era o rei dos demônios e roubaram a coroa dele. E ela vai ter que ajudar a Ida a pegar essa coroa antes de ir pra cá. Eles chegam lá no lugar onde a coroa do King tá. E a Luz acaba se deparando com alguns prisioneiros que eles estão lá só por serem estranhos, que nem ela. E ela acaba se sentindo má com isso, porque eles não fizeram nada, eles só são pessoas estranhas. E lá eles acabam chegando e, na verdade, a coroa era só uma coroa de papel mesmo. Nossa! Só que a Ida fala que a única coisa que ela tem basicamente é o King, uma das únicas coisas que ela tem. Se aquela coroa é importante pra ele, também é importante pra ela. E já que os estranhos são estranhos, eles devem andar juntos, né? Aí eles enfrentam lá o guardião do local, os estranhos ajudam e eles acabam vencendo, eles voltam pra casa. E a Luz toma a decisão de ficar no reino, nas Ilhas Escaldadas, porque ela decidiu se tornar uma bruxa humana muito foda. Então ela vira aprendiz da Ida. E a história basicamente segue desde aí, onde a Luz vai aprendendo mais sobre a cultura do lugar, as experiências, os monstros, tudo. E as pessoas de lá também. Essa é basicamente a premissa da história. Agora, comentando sobre outras coisas do desenho, é que esse desenho ele é para maiores de 10 ou 12 anos. Eu já vi lugares 10, mas também vi lugares que é 12. Mas eu vou dizer que é 12. Vamos dizer que é 12. Olha, para mim, eu acho que esse desenho não deveria ser para 12. Mas eu acho que ainda tá ali
porque tem coisas nesse desenho que alguns pais se sentem incomodados, que são personagens que fazem parte da comunidade LGBT, alguns personagens, mas alguns principais, bastantes até principais são, e muitos pais ficaram incomodados com isso e pediram pra essa não ser a faixa etária real. E na minha opinião, eu acho que poderia ser ali 12 anos, até 14, mas eu acho que 14 é forçar demais. Mas eu acho que 12 anos ali tá bom, mas se for 10, eu acho que deveria ser 12 mesmo. Eu não tenho certeza se é 10 ou 12, porque eu já vi em vários lugares 10 e outros lugares 12. Uma outra coisa que bastante gente não assiste esse desenho por puro preconceito. Sim, um dos preconceitos que eu tinha, que eu nunca tinha visto esse desenho antes, na época pelo menos que ele lançava, é que por ter. Eu era muito imbecil. Por ter personagens LGBTs, eu achei que era, sei lá, algo muito errado. Porque também eu só tinha 12 anos e. 12, 11 anos por aí. E eu já vi muita gente falando a mesma coisa e meu cérebro de criança pensava a mesma coisa. Mas hoje eu simplesmente pensei, por que eu nunca vi esse desenho? Aí eu comecei a ver, achei maravilhoso esse desenho. E só porque tinha personagens LGBT, muita gente acha que, quem assiste isso é viadinho, não sei o que e tal. Muita gente até hoje tem preconceito com isso. E esse era um motivo que quando eu tinha, sei lá, 12 anos. E é um preconceito que não faz sentido, sendo bem honesto. Beleza, a maioria das pessoas que talvez assistiram, talvez sejam parte da comunidade LGBT. Mas não significa que você assiste isso, ou você assistiu, que você faz parte da comunidade. Sendo que o desenho nem é sobre isso. O desenho é sobre a história de uma humana que acabou parando num reino mágico e quer se tornar uma bruxa incrível, mas acontece coisas no caminho que acabam alterando o objetivo dela e o destino. E não tem nada a ver isso de ser gay, de ser não sei o que, ser viado, só porque assistiu. E eu quero que as pessoas parem com esse preconceito, porque esse desenho é muito incrível e só porque tem personagens da comunidade LGBT é coisa errada de se ver. Não faz sentido. Um outro ponto que eu amo nesse desenho, que eu amo de todas as minhas forças, é a animação. A animação desse desenho é impecável. As batalhas são muito bem animadas, são incríveis. Todas as batalhas assim, nossa, é incrível. Só pra quem assistiu sabe do que eu tô falando. A batalha da Ida e da Lilith na primeira temporada. Nossa, que animação incrível. As batalhas que aparecem depois, tipo, meu Deus, é muito bem animado. Não esperaria disso uma qualidade Disney de hoje em dia, já que a Disney hoje em dia não faz muita coisa boa. O que eu digo hoje em dia, tempos atuais, tipo 2020 pra cá. Agora eu vou chegar na parte que é mais opinião minha, que consiste basicamente no que eu senti assistindo. Eu me senti como se eu estivesse vendo um desenho que é feito pra criança, mas ele tem uma história. Se tu for criança, talvez tu não entenda, é só se for um pouco mais velho, tu entende? E foi, tipo, algo muito incrível. Parecia, e cada episódio que eu assisti, eu já queria ver o outro assim em seguida. Porque a história é muito boa, tipo, não é uma historinha boba, uma história legal, mas ele também tem aquele jeito de ser desenho para crianças, então traz aquela criança interior de volta. Ele às vezes tem piadas que são muito bestas, mas às vezes eu acho engraçado até. E foi tipo uma sensação muito incrível assistir isso, porque eu não sei dizer exatamente, mas me trouxe algo confortável. Parecia que eu me conectei tanto com um desenho e eu sentia basicamente tudo o que acontecia. É como se eu cheguei num ponto que eu me conectei tanto com aquilo. E tem um tema que é bem presente em The Owl House, que acontece até com a própria Luz, que ela não se encaixa no lugar que ela supostamente é predestinada a ficar, porque ela não se encaixa. Ela tenta ir atrás de um lugar que entenda ela e que ela faça parte de um jeito que ela seja ela mesma. E eu gostei muito desse tema e eu me identifiquei muito com ele. Então, tipo assim, até um adulto gostaria disso aqui, provavelmente. E, tipo assim, todos os personagens são muito carismáticos e eu amo todos. É muito incrível. E eu me conectei muito com a série, basicamente pelo fato a protagonista ser uma pessoa considerada esquisita e estranha, porque ela faz o que ela gosta. E eu sempre fui também tratado a vida inteira. Tipo, muita gente já falou que eu sou estranho só pelas coisas que eu gosto e tal, só por costumes ou gostos meus. Então, tipo,
eu me conectei muito com os personagens. Tipo, 90% dos personagens eu me senti conectado com eles. Porque ou eles passam por situações que eu reconheço e entendo. E eu me conectei muito ao ponto que eu cheguei já a chorar 3 vezes. E, mano, isso foi muito mágico, essa conexão. Eu fazia muito tempo que eu não me conectava com alguma coisa, que eu ansioso pra ver alguma coisa e foi muito incrível. Agora a parte mais polêmica do desenho, que é a representatividade LGBT no desenho. E tem uma parte de personagens que fazem parte da comunidade LGBT, que são não binários, que são bissexuais, gays, lésbicos e por aí. E que muitos pais e muita gente tá com hate em cima disso, mas esses personagens, essa representatividade LGBT, e tipo, ela funciona, a representatividade ela funciona em alguns casais, mas tem outros casais que não fazem sentido, ou personagens que têm gêneros que estão lá talvez só por lacração ou tância, não sei. E tipo, tem um exemplo que é o personagem Rainy Whispers, que eu nunca tinha parado pra pensar. Ele é um personagem não binário, e sendo que ele nasceu num mundo onde não tem humanos e que coisas humanas são consideradas algo estranho. Então por que que ele é não binário se não binário é uma coisa que os humanos criaram? Eu não consigo entender. Também eu não consigo entender o porquê que a Mesh e a Vi, que são duas personagens supostamente não binárias, porque a Vi eu não tenho certeza, mas a Mesh eu sei que é, mas shippam ela só por causa de uma ceninha boba que teve. E eu não tô insinuando que o mal do desenho é a comunidade LGBT, mas mano, abusar pra fazer lacração e militância. E o problema é que uma parte da comunidade do desenho aplaude isso e acaba às vezes vangloriando isso em vez de falar sobre a história, que é muito mais interessante. E eu não tô falando que só a história é interessante, mas ela é o principal, mas também tem outras coisas interessantes, como melhor casal, simplesmente, e principal, né? Que é o casal da Luz e da Emmett. Que esse casal eu gostei tanto, tanto, mas tanto dele. O casal da Luz e da Emmett, que a própria criadora apelidou como casal Lumit, mano, tem uma história muito fofa de se ver. E é algo, tipo, lindo de se ver. Eu nunca vi dois personagens assim se conectarem tanto. Eles serem parecidos, só que de formas diferentes. E eles serem parecidos sendo que eles são totalmente diferentes. É algo que não é nem um pouco forçado, que é algo maravilhoso. E, tipo, pode parecer algo muito infantil, mas eu acho algo lindo de se ver, sabe? E, tipo, o casal, ele vai se formando ao longo da série. O casal, obviamente, não é o tá ligado? Não é o ponto principal do desenho, mas é algo que vai acontecendo, sabe? Como segundo plano e que vai evoluindo e tu vai vendo que as duas personagens vão se conectando cada vez mais por situações familiares ou coisas pessoais mesmo. Tem alguns episódios que são focados só nisso, sim, como o episódio 16 da primeira temporada. Mas na maioria dos casos é sempre desenvolvido em segundo plano, vai engatinhando assim, sabe? Que casal incrível. Agora falando sobre o último tópico que talvez tenha uma continuação, mas isso só depende da Disney, porque a própria criadora já falou em lives e entrevistas que ela quer continuar, mas ela tá dependente da Disney para poder continuar. E o próprio desenho, que terminou com 3 temporadas, só que o desenho teve que terminar apressadamente por conta desses problemas, essas polêmicas envolvendo a comunidade LGBT, tal, os de pais furiosos com isso, e a China também é um dos grandes países que dá dinheiro pra Disney e ela era contra isso, então, né, a Disney não queria perder a potência de renda dela, que é a China, e teve que fazer a terceira temporada só com 3 episódios, meio que cancelando, mas pelo menos finalizando ela, mas de uma forma mais apressada. Mas não terminou de uma forma ruim, terminou de uma forma fechada e tal, bonitinha, só que ela quer continuar, só que depende da Disney. Mas por conta desses vários problemas que a Disney acabou perdendo espectadores, meio que cancelando, mas ela finalizou a série, mas era pra ter mais coisas. Mas bom, gente, esse foi o vídeo com a volta do canal, basicamente. E eu peço desculpa por ficar muito tempo sem postar vídeo. Fiquei muito inspirado em gravar esse vídeo. Eu não sei quando ele vai estar saindo, mas eu vou tentar me dedicar muito pra ele. Se esse vídeo foi ao ar, é porque eu me dediquei pra ele. Mas é isso, gente. Eu me despeço de vocês aqui. E quando eu tiver mais ideias pra vídeos que eu realmente me motive, eu vou trazer aqui pra vocês. E até a próxima.